Mais uma vez eu quero falar sobre pronúncia. Aconteceram dois fatos essa semana e que chamou muita atenção. Você que trabalha com comunicação, você quer ser um locutor, uma locutora, você que gosta aqui das informações sobre locução no canal Os Caminhos da Voz, que duas situações foram essas. Antes, eu quero só lembrar que eu sempre digo aqui, você que aspira a ser um locutor, trabalhar artisticamente, profissionalmente com a voz, no rádio, na publicidade, na TV, na internet, em eventos, na cultura, no lazer, nos esportes, dublagem, enfim. Você quer usar a sua voz profissionalmente, todas aquelas coisas que eu sempre falo aqui, você precisa saber, aprender, praticar. Controle da respiração, articulação, leitura, dinâmica, interpretação, dicção, pronúncia, todas essas coisas são fundamentais, básicas para quem exerce a profissão de comunicador. Bom, primeiro aconteceu, e isso ficou todo mundo sabendo, por isso que eu vou falar o nome, com Alan Severiano, no SPTV, se eu não me engano foi num sábado, ele foi fazer uma agenda, falar de uma agenda do fim de semana, e tem uma banda extremamente famosa, assim, principalmente para quem é 40, 50 a mais, que é a banda Toto. E muita gente conhece, famosa no mundo todo, e ele não sabia e falou Totó, e virou meme, Errar tá tudo bem, faz parte do jogo, não tem problema nenhum, somos humanos, nós erramos, tá tudo certo. O grande problema é quando acontece esse tipo de coisa, como por exemplo, a Toto é uma banda extremamente famosa. E hoje você está numa grande emissora, você tem tempo, você tem recurso, você tem todas as possibilidades de pesquisar e saber se aquela pronúncia está correta. No caso da banda, faltou para o Alan, que é um excelente apresentador. Aliás, uma curiosidade do Alan Severiano é que no começo da carreira como repórter ele tinha um sotaque forte nordestino. Ele perdeu esse sotaque, agora ele não tem sotaque nenhum. É uma voz flat, muito bom repórter. Não muda em nada a minha admiração pelo Alan, é só para pontuar aqui porque se tornou público. E uma segunda situação aconteceu muito recentemente. Eu vou trabalhar de carona, saio de São Caetano, vou para Osasco de carona com meu amigo. E nós vamos ouvindo rádio. E eu não vou falar a emissora, também não vou falar o nome do comunicador, não vou expor, mas eu vou falar do que aconteceu. Foi lá ler uma nota jornalística, cultural, desculpa, e falando de O Alto da Compadecida, que é um filme nacional extremamente conhecido, e o diretor desse filme, quem escreveu, Alto da Compadecida, se eu não me engano, é Ariano Suassuna. E o diretor do filme, o nome dele é Guel Arraes. Guel Arraes de Miguel, Guel de Miguel. Guel Arraes. E muita gente conhece, muita gente conhece. Essa emissora de rádio é uma emissora de classe A. O que acontece? Uma emissora de classe A é de classe A por causa do target dos ouvintes, que é de uma classe financeira um pouco mais alta, de uma escolaridade um pouco melhor, enfim. É por isso que é uma rádio classe A. Então, ouvinte de uma rádio classe A, que é escolarizado, que tem um pouco mais, não vou falar de inteligência, um pouco mais de estudo. E a apresentadora, na hora de ler a nota, ela falou, a nota foi tudo certo, uma amostra, o filme, aquela coisa toda. E na hora de ler o nome do diretor, se leu Guel Arraes. Então, o nome é Guel Arraes e foi lido Guel Arraes. Como eu disse, está tudo bem errar, não tem o menor problema. A grande questão é, você está numa grande emissora, você tem todos os recursos para saber, tem tempo para saber, para pesquisar, se aquela pronúncia está correta. Principalmente, eu sempre falo que você precisa ser extremamente exigente consigo mesmo, você que quer ser um locutor ou uma locutora. Tem que ser exigente. Pronúncia, dicção, articulação, interpretação, leitura tem que ser impecável. Não dá para errar, porque um errinho é como um lago parado e você joga uma bolinha, isso reverbera, joga ali uma pedra, isso reverbera. E foi o que aconteceu. Eu com meu amigo no carro, lendo a notícia, quando ela leu Guel Arraes, ele olhou para mim, eu olhei para ele, tomamos um susto, e aí chamou muita atenção.
Então, como eu disse, uma emissora de classe A, você tem tempo, recurso, internet para pesquisar. Você tem, como eu disse, tempo, porque uma emissora, né, ela, na sua programação musical, você coloca ali 3 músicas na sequência, se é uma programação musical normal corrida, a cada 3 músicas você lê a hora certa, lê uma nota, vai para o intervalo, ou então se é um programa de jornalístico, de música, em música você vai lendo uma nota. Então você tem tempo, tem internet, está ali para você pesquisar. Então, fica aqui, seja extremamente exigente na sua apresentação, na sua locução, no cuidado da saúde da sua voz, no cuidado das pronúncias, da respiração, tudo isso que você já sabe que eu estou cansado aqui de falar. Aliás, não estou cansado não, eu sempre falo aqui, sempre vou falar. Seja exigente consigo mesmo, na leitura, na interpretação, em todas as coisas para que você realmente seja uma boa profissional de comunicação, dos multimeios da comunicação, utilizando a voz artisticamente, profissionalmente. Se você quer viver da voz, é fundamental você estar atento a todas essas coisas. Errar é comum, errar é normal, tá tudo certo. Mas como eu pontuei aqui, quando você tem tempo, recurso e quando se trata de pronúncia de nomes de pessoas famosas e de bandas, enfim, jogadores, artistas, você precisa pesquisar. Aí, para finalizar, eu queria citar aqui um grande amigo, o jornalista Daniel Vito. Daniel Vito, ele era o jornalista na época que eu trabalhei na Rádio Sucesso, isso lá nos anos 2000, e depois na Metropolitana também nos anos 2000. O Daniel Vito fazia as notas e ele sempre sublinhava e explicava, olha, a pronúncia é tal. Ele sempre explicava. Então, assim, e eu passava o texto antes, não ia no voo cego ler a nota sem antes entender cada pronúncia, cada pausa, enfim, tudo que eu tinha que fazer naquela nota. Até porque eu queria ser o melhor possível que eu pudesse ser. Normalmente na Metropolitana eu era folguista, né? Então, assim, para chamar atenção, você tinha que desempenhar bem o seu trabalho para, quem sabe, um dia se tornar um locutor titular. Então fica aqui a menção, Daniel Vitor, jornalista, não sei por onde está hoje, mas assim, um baita de um profissional que fazia isso. Fazia as notas e explicava o nome da pronúncia. Ah, para não ser injusto, um outro jornalista que também fazia isso, sempre explicava, Luiz Roberto Moura. O Luizinho, que trabalhou muitos anos comigo na Manchete Gospel. Ele era o jornalista, fazia as notas. Tinha um programa de manhã que eu lia muitas notas, né? Era o Questão de Cidadania, então Manhã Gospel. Música, notícia, música, notícia, música, nota, música, nota. Então, às vezes não tinha tempo, né, dele me explicar, mas ele sempre sublinhava e deixava lá a pronúncia. E eu pesquisava também, lia. Então, locutor, aspirantes, precisa sim ter conhecimento de tudo um pouco. Não precisa ser especialista em tudo, mas um conhecimento de tudo um pouco. Esse cuidado de pesquisar pronúncias, isso vai ser vital, fundamental para a sua vida longa nos multimeios da comunicação. Grande abraço.